1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina e que não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Glorioso Deus, bendito e eterno Pai, te bendizemos por esse momento, Pai, que a tua palavra foi lida. Te peço agora, Pai, reconhecendo a minha limitação, a minha impotência diante da grandiosidade da demanda, que tu venhas nesta hora e abra o livro para nós. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender a altura, a largura e a profundidade do teu amor, que excede a todo entendimento. Que toda distração seja dissipada, que toda inquietação, que a tua palavra flua como mananciais de águas cristalinas, flua como caudais, trazendo paz, cura, alegria, esperança. Te pedimos o teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço aos irmãos que se assentem. Se fôssemos colocar um título nessa mensagem, talvez colocaríamos tempo, um grande perigo. Aqui nesse texto especificamente, ele vem falando sobre algumas confusões. Ele ponteia mais as pessoas que amam o dinheiro. Mas na verdade, esse texto que nós lemos, Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé, ele fala fundamentalmente sobre uma coisa importante no Evangelho, que se chama contentamento. Isso está no versículo 6. Mas é grande o ganho da piedade com contentamento. E depois ele vai dizer que, tendo o sustento, tendo a comida, tendo a roupa, a casa, estejamos com isso contentes. Ou seja, tenhamos contentamento com isso. E devido às grandes distorções do Evangelho, nós observamos acontecer uma coisa muito grave. Aposto que Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Observe, ele fala: quem crê em mim como? Como diz as Escrituras. E às vezes algumas pessoas creem num Jesus que mais parece um supermercado. Colocam, como diz o nosso pastor Alan, a motivação errada. Pessoas que estão no Evangelho, na piedade, não é verdade? Com a moeda de troca. Não que Deus, como um bom pai,
Não tenha felicidade em abençoar os seus filhos. Não é isso. O ponto é o motivo. É mais ou menos assim, uma menina que se casa com um rapaz pelo dinheiro que ele tem, ou um rapaz que casa com a menina pelo dinheiro que ela tem. Isso não é amor, isso é interesse. E às vezes as pessoas estão em Cristo, achando que estar no Evangelho, fundamentalmente, seja pelo motivo das coisas terrenas. E a palavra de Deus diz que se esperamos em Jesus só nesta vida, somos os mais miseráveis pecadores. Somos peregrinos em terras estranhas. E ele vem falando que isso tudo gera tristeza e males. Ele fala do amor ao dinheiro, mas é que ele resumiu tudo, porque o dinheiro, como diz aquela palavra em provérbio, né? O dinheiro responde tudo. Para se alegrar, se faz festas. E se chamam os amigos. E o dinheiro responde por tudo. Então ele resumiu no dinheiro. Mas existem muitas coisas que às vezes nós estamos na casa do Senhor e nem percebemos. Porque esse evangelho, essa teologia da prosperidade, essa maldita teologia da prosperidade, ela entra pelos poros nossos, a todo momento ela ventila. E nós não percebemos e sem perceber, transformamos Jesus na galinha do ovos de ouro, no pato mágico, no gênio da lâmpada. E das maiores coisas que nós queremos pontuar nessa noite, que traz para as pessoas, é justamente o tempo. É onde que nasceu essa mensagem, porque no texto que nós lemos, em Lucas, no capítulo 1, fala justamente da história de Isabel. Isabel, a palavra conta que era já avançada em idade, e seu esposo também. E eles perseveravam em oração, pedindo o quê? Um filho. Eles não tinham filhos. O que acontece? O anjo chega e fala que ela vai ter filho. Aí, o seu esposo Zacarias achou aquilo ali uma piada, né? Porque eles estavam velhos. Ele talvez até pensou, você está brincando, né? Minha esposa é velha, eu velho também? Dá para engravidar? Pois é. Mas aí, Isabel engravida. E o interessante, de Isabel, nasceu aquele a qual Jesus falou que nos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Ele foi o encarregado de preparar o caminho para Jesus. João Batista foi o precursor de Jesus. Então, o que nós podemos observar nisso? Que a responsabilidade de Isabel era tão grande que ela precisava muito de maturidade para cuidar daquele que seria o precursor, daquele que Jesus ia falar assim, ó, no nascido de mulher não há nenhum maior que João. E às vezes, amados, nós nos encontramos nessa situação. Nós olhamos o tempo e achamos, por que essa bênção que eu quero, ou isso que eu quero na minha vida, ainda não aconteceu? Seja na área sentimental, casamento, seja na área trabalhista, na área cultural, educacional, ou na área financeira. Nós colocamos uma data. E às vezes nós fazemos uma das coisas perigosas que se chama comparação. Ah, fulano já recebeu aquilo, por que eu não? Talvez essa fosse a demanda de Isabel. Puxa, eu estou todo dia no templo. Olha, a Bíblia, no texto, a Bíblia fala que eles eram justos, ou seja, que eles eram fiéis. A Bíblia, por ela mesma, é um livro fantástico. Mas às vezes as pessoas arrancam textos isolados da Bíblia e criam um evangelho cor-de-rosa, onde tudo acontece como num conto de fadas, como num filmezinho. Mas aqui nós vemos que talvez fosse a demanda de Isabel. Ela falava, puxa vida, estamos todos os dias no templo, somos fiéis. E o seu esposo era sacerdote. E eu não tenho filho.
Haja vista que, naquela época, uma mulher não ter filhos era uma coisa muito cruel. É como se ela fosse uma pessoa doente, amaldiçoada. A mulher que não gerava. Então, podemos observar que o sofrimento de Isabel não era pequeno, porque ela não tinha filhos. E um grande inimigo é o tempo e a comparação. E às vezes nós podemos observar pessoas que às vezes têm problemas na sua vida, porque nesta ansiedade por achar que algo que ela quer na sua vida tenha que acontecer na hora que ela quer, às vezes ela faz que nem fez Abraão e Sara. Já que o filho não nasce, Sara oferece a sua criada para que gerasse um filho. Quem sabe você que está me assistindo por esse vídeo não está nessa situação? Você está tentando fazer na tua vida, resolver uma coisa que você acha que já é o tempo, usando a sua própria força. Como fez Sara. E arrumou um problema sério para ela, que depois ela estava sendo desprezada pela sua criada, porque ela não tinha filho, e deu esse problema todo que todo mundo conhece, que até hoje a guerra está lá no Oriente Médio. Ou às vezes acontece uma coisa muito grave, quando nós achamos que é tempo de Deus nos dar aquilo que nós queremos. Nós murmuramos. É muito grave a murmuração. Quando a palavra fala assim, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual está selado para o dia da redenção, entre elas está a murmuração. Nós observamos que aquele povo que murmurou, todos morreram no deserto. Eles não adulteraram não, irmãos. Eles não mataram. Não. Eles só murmuravam. Mas por que a murmuração é tão grave, irmãos? É porque às vezes a gente não faz aquilo que Davi, ele diz. Ele fala assim, olha, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. As pessoas começam a caminhar com o Senhor e faz igual Israel fez. Mas, irmão, eu fico pensando, como é que pode que a cópia direitinho? Israel estava lá no Egito sendo oprimido por Faraó, escravizados por Faraó, como serviçais, fabricavam tijolos. Deus começa a promover a libertação, enviando pragas sobre o Egito, coisas fantásticas, praga da saraiva, praga do piolho, e por final a praga da mortandade dos primogênitos. Depois, faz Israel passar pelo Mar Vermelho a pés enxutos, e agora, só porque faltou água, o povo murmura. Só porque faltou comida, eles lembram, as cebolas do Egito, como eram gostosas. E às vezes as pessoas começam a caminhar com Jesus e faz semelhante. Eles estão em Cristo e por ver que alguém conquistou ou tem algo que ele não tem, ou casou, ou uma faculdade, ou construiu uma casa tal, ou comprou um carro tal, que ele era louco para comprar, alguém compra na frente dele, ele olha para ele e fala assim, não, Deus não está comigo não. E murmura. Só que ele se esquece de uma coisa, e nós falamos isso aqui pela manhã. O camarada chega no Evangelho, irmãos. O Evangelho é o único lugar que o cara entra e senta na janela. O Evangelho não é um lugar que você olha, você quer ser crente? Tudo bem, então nós vamos observar você para ver se Jesus vai te perdoar. Não. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vem para Jesus e Ele pega o teu passado e zera ele. E o diabo pode querer te acusar do teu passado, que não tem jeito, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como que alguém que foi perdoado tanto, de tantos pecados, não consegue enxergar o quanto ele é amado e diz: oh, eu não sou amado porque eu queria tanto fazer aquela faculdade, eu não consegui. Oh, eu não sou amado porque eu queria tanto comprar aquele carro, fulano comprou, mas eu não consegui. Se o mais importante, que é a salvação, ele conquistou ela de graça. Em nenhum lugar você entra assim, irmão. Você não faz um curso para ver se Deus vai te receber. Tanto ele morreu por você e por mim. A gente sendo pecado, ele não chegou assim: olha, eu vou ver se vocês vão acertar. Se vocês forem bonzinhos, eu vou morrer por vocês. Ó, vem todo mundo para a igreja, eu vou observar vocês 1 ano, tá bom? Se vocês passarem no teste, no final do ano eu mando meu filho morrer. Não, ele não fez assim. Ele acreditou em nós, ele enviou o seu filho, ele morreu antes. Como é que eu posso agora reclamar? Será que essa pessoa que está ansiosa, ela realmente já sentiu o quanto ela foi amada por Jesus? Ou será que você ainda se sente acusado pelo teu passado? Porque se você se sente acusado pelo passado dos pecados que você cometeu no passado, comece a orar a Deus: Senhor, eu quero sentir o teu perdão, que tem algo que não está bem em você. O ímpio acha incrível, e nisso eu concordo com o ímpio, nisso eu sou obrigado a concordar com quem não é crente. O camarada fala: mas como é que pode? O camarada fez... não acredito. Aquela que vivia daquela vida agora fala que é crente. Não acredito. Aquele ali, não. Aquele ali era o maior bêbado, o maior ébrio, agora fala que Jesus perdoou. Isso eu concordo plenamente, irmão. A gente não é digno da salvação, mas recebemos. Não acredito. Agora, lá, com a Bíblia debaixo do braço. Quer enganar quem? Eu concordo com ele, porque não dá para... É muito desproporcional o evangelho, irmãos. Mas à medida que o tempo passa, aí ele fala assim: rapaz, realmente aquele camarada está mudado mesmo. Parece que fizeram uma lobotomia, arrancaram o cérebro dele e botaram o outro. O cara era brabo, agora é manso. O cara não podia ver um rabo de saia agora, passa uma mulher, todo mundo olha, mas ele não olha. É Jesus. É Jesus. Antigamente ele não podia passar um rabo de saia que ele ficava olhando. Agora não, passa. O pessoal no trabalho, todo mundo olhando para a mulher que estava passando lá fora, ele lá tranquilão operando a máquina. O que é aquilo? Ele morreu para isso. Aí eles falam assim: olha, realmente esse camarada mudou. Então como é que pode às vezes as pessoas ficarem se achando não amadas por não... E gera nisso a ansiedade. E olha o que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Eu estou vendo pessoas, irmãos, nessa época, comprometendo o tempo da sua piedade, da sua vida com Deus, por causa do futuro. Tem gente preocupada com a inflação que ainda nem chegou e trabalhando por conta, deixando de buscar, querendo por ela mesma se precaver por aquilo que possa vir sobre a população, um aumento de problemas financeiros. O que é isso? Pessoas que ela desconectou, ela perdeu o foco. Olhai para as aves dos céus, Sermão da Montanha. Deus cuida dela. Olhar os lírios do campo, Deus cuida deles. Contentamento é o que há no nosso coração quando nós entendemos aquilo que está no livro de Coríntios. Observe o que fala no livro de Coríntios. Agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Tudo bem, só que permanecem 3: fé e esperança. E o detalhe é que essas 3, elas andam coladas. Elas são indivisíveis. Fé, esperança e amor. Por que a esperança? Porque a palavra fala que nós somos como o lavrador,
que lavra na esperança de colher. E olha, é uma das grandes comparações, né? Que eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe mandava plantar a horta, eu ficava ansioso. Todo dia eu acordava de manhã para ver se nasceu alguma coisa. E não tinha nada. E depois que passava um tempão, aí nascia 2 folhinhas. Eu falava, mamãe, isso vai virar uma couve? Vai, meu filho, vai virar uma couve igual essa que está na foto aqui. Mas tem que esperar. Às vezes, a ausência de esperança se resume numa coisa. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas. O que é olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé? Olhar para a palavra. Ter comunhão com a palavra. Entender, irmãos, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Eu vou num evento lá que tem um monte de pessoas que vai falar comigo. Irmãos, ou então alguém, eu quero pregar, mas eu quero pregar num lugar que tinha um monte de pessoas. Jesus foi pregar para a mulher samaritana, uma só. Filipe pegou para o eunuco, um só. Às vezes Deus quer falar contigo num lugar como falou comigo nesse encontro. Como que às vezes as pessoas elas estão ansiosas por coisas que não têm, mas não conseguem observar aquilo que ela já ganhou em Cristo, que o mais importante é a salvação, a paz, que o mundo não tem. E se em nós não houver esperança, não há ânimo. E quando nós perdemos o ânimo, nós perdemos a força para caminhar. Mas um dos grandes problemas de nós não recebermos algo que Deus quer nos dar, que a prova que Ele não pode nos dar, sabe o que é a prova que Deus não pode dar algo que nós queremos? Que nós estamos ansiosos para ter aquilo. Se Ele nos dá naquela hora, simplesmente nós vamos idolatrar aquilo. E aquilo se tornará para nós em laço, em prisão. E às vezes, você que está me assistindo, pode ser o teu caso, o que Deus tem na tua vida é tão grande, não estou só falando isso para massagear o teu ego, é porque pode mesmo. Observe bem, amados, o que Deus tinha para Isabel era tão grande, que ela precisava de maturidade. Às vezes, algo que não aconteceu na tua vida não aconteceu, porque você não está preparado para aquilo. Só que o que Deus quer fazer é tão grande, que o trabalho é maior. Vamos observar a preparação de Deus? Alguns exemplos básicos. No caso de Abraão, da semente dele ia gerar o quê? Chegar até nós. Então, todo aquele trabalho para nascer Isaac. No caso de Isabel, a mesma coisa. Ela ia ser a mãe daquele que seria o precursor de Jesus. João Batista não era pouca coisa, irmãos. Imagina um camarada que não vestia roupa de tecido como eu e nós. Imagina um camarada que não casou, não bebia bebida forte. E o que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Pensa bem, irmãos, como é que era a comunhão desse homem com Deus? Então o trabalho na vida de Isabel tinha que ser algo muito sério. Agora, observa outra coisa. Observa a vida de Davi. A pior coisa que tem, e eu vejo isso muito na cristandade, pessoas em lugares errados. Pessoas que eu olho para elas e vejo até que ela tem uma chamada para algo que só que não está na hora. Isso trafega em todas as áreas. Pessoas que não estão preparadas para um casamento se casam. Pessoas que não estão preparadas para um certo grau no ministério estão. Pessoas que querem um nível financeiro e não estão preparadas. E vamos aprender um pouquinho, justamente com 2 exemplos claros de pessoas que foram levadas antes.
Davi e Saul. Às vezes nós olhamos para nós, puxa, mas o que Deus quer da minha vida? Irmãos, para alguém fazer a obra de Deus, ela não precisa de credencial. Só precisa ter comunhão com a palavra para você evangelizar. Para você ser bênção. Para você ser bênção na tua igreja, na tua casa. Então, observe bem o caso de Saul. Saul, ele foi um rei que ele foi colocado porque Israel, ele intimou a Deus dar um rei para eles. E Samuel ainda fala, Senhor, eles estão querendo um rei como todo mundo. E aí ele fala assim, ô Samuel, fica quietinho. Eles não estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando, não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Eles não querem um rei? Dá um rei para eles. Então aquele rei foi colocado por eles. Agora, observe como é complicado alguém que, numa hora, ele tomava conta de jumentas, e na outra hora, ele era o rei. Saul amava tanto o trono, que com medo de perder a aprovação do povo, ele transpassou a lei de Deus. Deus manda ele guerrear e não trazer nada que houvesse naquela cidade. Provavelmente seriam coisas amaldiçoadas. Mas independente de tudo, se a palavra de Deus é não, é não. Mas ele, né, preocupado em perder o carisma do povo e Davi tomar o reino dele, ele vai e separa. A diferença de Davi para Saul. Saul amava o trono. Davi amava a presença. E ele teve todo a sua vida arrasada, simplesmente porque o medo de perder o trono fez com que ele matasse, transpassasse a ordem de Deus. Percebe o que é uma pessoa não qualificada ficar naquele lugar, mas o povo quis. Ele deu. Agora, vamos observar Davi. O grande rei Davi, que é uma das tipologias de Jesus. Ele, uma hora, ele não estava cuidando de ovelhas, e na outra hora, ele era o rei. Não foi como Saul. Primeiro, ele tomava conta das ovelhas. Depois, ele é aquele camarada que levava o lanchinho para os irmãos na guerra. Carregador de queijo. Olha, foi promovido, né? Ele não aparecia, né? Quem via ele lá tomando conta das ovelhas? Ninguém. E Deus já começava a dar vitória lá, que ele matou um urso e matou um leão. Agora levando alimento para o povo. Depois, quando ele mata o gigante Golias, ele foi promovido mais uma vez. Agora ele foi promovido a general. Saul coloca ele como general. E aí, antigamente ele matava urso e matava leão. Agora ele fugia para não morrer. Observe, irmãos. Ele ainda nem estava na posição que Deus queria colocar como rei, e a perseguição já começava. Olha como é que é a preparação. Ele estava sendo treinado, Deus estava observando ele. Aí ele tem Saul na mão, que ele poderia naquela hora resolver o problema. Olha, se eu já fui ungido rei, tem muita gente assim, irmãos. Deus me chamou para ser, Deus usou alguém, falou que eu vou ser pastor. Então o que eu faço? Eu pego na igreja que eu estou, eu já sou pastor mesmo, eu arranco um povo e abro outra igreja e pronto, acabou. Eu sou pastor. Muitos fazem isso, não fazem? Que não falta por aí. Não. Deus estava testando ele. Depois que ele passa por tudo isso, agora sim, sem que ele fizesse nenhuma artimanha, nenhuma manobra, ele foi aclamado a rei. A pergunta é, para mim e para você, que está aqui, ou que está me assistindo por esse vídeo:
Será que você está no lugar que Deus quer que você esteja? Ou você está no lugar que você lutou, você fez algum artifício para poder estar nele? Será que aquilo pelo qual você está ansioso hoje para ter, você está preparado para ter? Será que você já parou para pensar o quanto você já tem com Deus, ao invés de olhar aquilo que Deus ainda não te deu? O que acontece quando nós não observamos a palavra de Deus dessa forma? É que nós perdemos a paciência. No versículo 11 diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Perdemos a paciência quando perdemos a esperança. Perdemos a esperança quando nós perdemos o olhar em Cristo, na palavra, entender como Deus trabalha. E quando é que nós temos paciência e ao mesmo tempo mansidão? Quando nós estamos em Cristo, conectados com a palavra como deveríamos, que aquilo que nós não temos ainda, nós temos tanta certeza que Deus vai fazer, que nós já convivemos. Se é um filho que uma mulher não tem, ela já convive, ela já sonha com aquele bebê, ela já é feliz, é como se ela já tivesse um bebê. Se é uma casa maior, ele está naquela casa apertadinha, mas parece que a casa ficou grandona. Parece que a casa tem um monte de quartos, mas só tem 2. Irmãos, quando nós estamos bem com Deus, com paciência, qualquer lugar apertado se torna amplo. Mas quando nós estamos mal com Deus, qualquer lugar amplo se torna apertado. E aí começa aquela coisa que não deve acontecer, que é a fuga. E você deve ter ouvido falar isso. Ah, não, eu vou mudar desse bairro, que esse bairro aqui é um bairro ruim, que não me dá... esse lugar aqui não é bom para ninguém. E só vem mudar para... Ele coloca a culpa no lugar, o lugar não presta. Eu vou sair dessa empresa, que nessa empresa só tem gente que não presta, eu vou para outra. Aí quando muda para outra, no início, ele fala, puxa, aquela empresa não conhece ninguém, né? Um mês que ele está lá, ele fala, é igual a outra que estava lá. Todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins. Quando você está bem, além de o lugar ficar amplo, você transforma o lugar. Quem sabe Deus te colocou num lugar realmente que o lugar é tenebroso. Mas através da tua vida naquela empresa, naquele bairro, o lugar vai ser transformado. O problema é que quando nós não olhamos para a palavra, nós começamos a olhar, andar por vista e não por fé. Mas a palavra fala que nós andamos por fé e não por vista. Quem anda por fé entende uma coisa básica. Primeira coisa que faz com que pessoas percam a esperança, a paciência e a mansidão é quando elas realmente tiram o olhar de Cristo e não entendem a verdadeira fé. Ela olha para o cenário e ela fala assim, não, filho não mais, minha mulher já está com tantos anos. Ou faz talvez como fez quando Jesus chega lá e Lázaro está morto. Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Ou nós pensamos da forma convencional. Nós queremos ensinar Deus a trabalhar. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é isso que a Marta fala? Que a Maria fala para Jesus? Achamos que Deus tem que trabalhar na nossa forma. E a prova que Deus vai fazer algo para nós, ela não acontece de maneiras visuais. Você não precisa de ver evidências para que Ele vai fazer algo na sua vida que você espera.
Só precisa crer. Porque Deus nunca trabalha de forma convencional. Lá estava leproso Naamã, qual era a lógica? Que ele fosse curado num rio de águas limpas. Deus manda ele ir num rio de água suja. E lá ele foi curado. Nós observamos que quando Deus foi alimentar o povo, ele poderia mandar alguém ir lá numa padaria daquela lá e falar, ó, Jesus, aquele mandou... Não, ele pegou 5 pães e multiplicou. E o que acontece quando nós não entendemos a fé, que nós mesmos, sem perceber, decretamos a nossa vitória, a nossa derrota. Nós falamos, algo não vai acontecer na minha vida porque todas as evidências dizem não. Então eu quero dizer para você, se todas as probabilidades se esgotaram, se você já fez as contas e fala, não é possível, então eu tenho informação para te dar. O cenário é perfeito para Deus operar. Porque o que Ele vai fazer agora, você nunca vai duvidar que foi Ele, porque você já sabe que não há chance de acontecer. Agora, a última coisa que faz com que nós perdemos a esperança, com isso perdemos a paciência e com isso perdemos a mansidão, é justamente nós não pensarmos numa coisa. Se esperarmos Jesus, só nesta vida somos os mais miseráveis pecadores. Quer dizer isso? Olha o que Paulo vai dizer no livro de Romanos. A nossa leve e momentânea tribulação não tem como se comparar com a glória que há de ser revelada. Sabe como é que você está preparado para receber a bênção? É quando você para de pensar nas coisas da terra e foca em Cristo. Primeiro, eu estou salvo, liberto, perdoado, digno em Cristo e não paguei nada por isso. Alegria. Mas segundo, você começa a pensar que você aqui é peregrino em terras estranhas, o teu lar é o céu, o que Deus tem preparado lá no céu é algo muito maior. Não podemos esperar Jesus só nessa vida, não precisamos só pensar no hoje, aqui agora. Isso aqui é um pedacinho de algo que vai ser enorme na eternidade. Sabe por que a igreja do passado, ela vivia feliz, não tinha crente com depressão, com ansiedade? É porque ela pensava no céu. É porque ela pensava no céu. E ela vivia sentindo o céu aqui na terra. E quando você vive pensando no céu, você fica no jeito que Deus quer. Se Ele te der um carro, você não idolatra o carro. Se Ele te der uma noiva, um noivo, você não idolatra o noivo. Se Ele te coloca você em algum cargo numa empresa, ou se Ele coloca você em algum cargo eclesiástico, você é humilde para cuidar daquilo. É isso, amados. Não podemos esperar Jesus só aqui na terra. Precisamos pensar que Ele está nós estamos aqui se preparando para morar no céu. Irmãos, é o céu. E uma certa vez eu ouvi uma irmã falando, a irmã veio triste para mim, e eu fiquei triste também. Irmãos, nós observamos que hoje a igreja pensa tanto aqui nas coisas da terra, que a irmã falou para uma jovem assim, está muito perto da volta de Jesus. E a menina falou no automático para ela, mas puxa, logo agora que eu queria terminar minha faculdade. Ela não falou brincando, não, ela falou no natural mesmo, irmão. Não é engraçado? Eu também acho engraçado. Mas é, irmãos. As pessoas não têm noção do que é o céu. Ou é uma utopia? Irmãos, o crente perdeu tanto foco em Cristo, na sua palavra, que ele não consegue mais pensar que existe um céu. Ele falou, eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, e para que eu e você fôssemos herdeiros disso, Ele morreu numa cruz, verteu o seu sangue para te purificar, para te perdoar, para te lavar dos seus pecados e te fazer herdeiro da vida eterna. Irmão, quando nós estamos assim, irmãos, a cruz fica leve. Quando nós ficamos assim, os problemas desaparecem, que nós andamos conectados com o céu, pensando no céu, vivendo o céu aqui na terra.
É isso que traz esperança. Acontece aquilo que está na palavra: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança? Porque eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai voltar para me buscar. Eu creio assim, igreja. Eu creio que Ele vive e Ele voltará. Eu posso prometer, eu posso falar contigo porque eu sou homem, mas Ele prometeu e Ele é fiel. Eu não posso aceitar um evangelho de tristeza se Ele falou dessa maneira. Logo que Ele estava indo embora, Ele começou a conversar com a gente e falou assim: olha, eu sei que vocês estão tristes, que eu estou falando para vocês que eu vou para o meu Pai. Mas Ele fala assim: olha, eu estou indo embora, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. É a mesma coisa quando a mulher que ela está grávida, ela fica triste, mas depois que nasce, a alegria que nasceu um varão é tão grande que ela esquece a dor. Eu quero dizer para vocês que vocês estão tristes, eu vou embora, mas tem um detalhe: eu vou enviar o Consolador, Ele ficará em vocês, a vossa alegria será grande. Isso o mundo não tem. Isso o mundo só consegue se drogando, se alcoolizando, mas nós temos o espírito de fortaleza, de alegria, de sabedoria e de esperança. Que alegria, irmãos! Eu amo isso tudo. Eu amo o Evangelho, porque eu sei que Ele vive.